Hello everyone! How are you today? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante em inglês que causa muita confusão, que são os artigos. Então temos o artigo a e an, que são artigos indefinidos, ou seja, eles falam de coisas que não são específicas e não são particulares entre um grupo de coisas. Depois temos o artigo the, que é um artigo definido, que fala, como o próprio nome já diz, de uma coisa específica dentro de um grupo de coisas. For example, por exemplo, if I say, se eu falar let's read the magazine, vamos ler a revista, eu me refiro a uma revista específica, a revista. Agora, se eu falar if I say let's read a magazine, vamos ler uma revista, eu me refiro a uma revista qualquer. Então, the magazine, a revista. A magazine, uma revista. Agora, talvez você esteja se perguntando, e quando eu vou usar o an? Muito bem. Como explicado em aulas anteriores, o a e o an são a mesma coisa. Nós utilizamos a antes de palavras que começam com o som de consoante, como a car, um carro, a ball, uma bola, e assim por diante. E o an antes de palavras que começam com o som de vogal, como an orange, uma laranja, an apple, uma maçã, an amazing day, um dia maravilhoso. Preste atenção, no entanto, que é o som de vogal ou consoante que define se iremos usar a ou an antes de uma palavra. For example, an hour, uma hora. An honest person, uma pessoa honesta. Veja que estas duas palavras começam com uma consoante, mas como o H, neste caso, é mudo e não faz aquele som de como em house, nós vamos utilizar o an, porque o som é de vogal. No entanto, algumas exceções, como por exemplo, a university, uma universidade, a user, um usuário, a unit, uma unidade. Estas palavras, apesar de parecerem que começam com o som de uma vogal, elas começam com o som de uma consoante, como o do Y. Vejam university e user, you. Very good. Muitas pessoas perguntam sobre a pronúncia do artigo a, se devemos falar a ou a. Bom, isso não tem uma regra. Você pode e irá ouvir as duas formas sendo pronunciadas. O mais comum em conversas normais e rápidas é a pronúncia a. Como, por exemplo, I had a sandwich for lunch. Eu tive ou comi um sanduíche para o almoço. Às vezes, quando as pessoas param para pensar, elas podem talvez falar a. Por exemplo, I had a sandwich for lunch. Ou talvez para enfatizar mais, I had a sandwich for lunch. Por isso, utilize sempre o a, para que você não precise lembrar de mais um detalhe. Existe também duas pronúncias que você pode escutar para o artigo the, que seguem a mesma regra do a ou an. Antes de palavras que começam com o som de vogal, iremos pronunciar the. E antes de palavras que começam com o som de consoante, iremos pronunciar the. Alguns lugares, talvez, irão apenas pronunciar the, mas as duas pronúncias existem. For example, por exemplo, the apple, a maçã, the evening, a noite, the eye, o olho, the example, o exemplo, the car, o carro, the cat, o gato, the girl, a garota, the kitchen, a cozinha.
Agora, nós vamos ver algumas regras que devemos seguir antes de usar o artigo the. Number 1. Número 1. Antes de coisas que já foram mencionadas antes por quem está falando. Por exemplo, she made a cake. The cake is for her son. Ela fez um bolo. O bolo que ela acabou de falar, ou que eu acabei de falar, é para o filho dela. I just bought a new car. The car is in the garage. Eu acabei de comprar um carro novo. O carro, que eu acabei de falar, está na garagem. Number 2. Número 2. Antes de coisas únicas em sua espécie. The sun, o sol. The moon, a lua. The sky, o céu. The planet Earth, o planeta Terra. The Earth, a Terra. The universe, o universo. 3. Antes de nomes de rios, mares, canais, oceanos. The Nile, o Nilo. The Amazon River, o rio Amazonas. The Pacific Ocean, o Oceano Pacífico. The Atlantic Ocean, o Oceano Atlântico. The Red Sea, o Mar Vermelho. 4. Pontos no globo. The North Pole, o Polo Norte. The Equator, o Equador, ou linha do Equador. 5. Áreas geográficas. The Middle East, o Oriente Médio. The North, o Norte. The South, o Sul. 6. Grupos de ilhas, cadeias, montanhas e golfos. The Bahamas, as Bahamas. The Alps, os Alpes. The Gulf of Mexico, o Golfo do México. 7. Adjetivos que são usados como substantivos no plural. The poor, os pobres. The rich, os ricos. 8. Nomes de países compostos. The United States, os Estados Unidos. The United Kingdom, o Reino Unido. The Dominican Republic, a República Dominicana. 9. Para falarmos de famílias, por exemplo, the Smiths, os Smiths. The Jacksons, os Jacksons. 10. Antes de nomes de instrumentos musicais, ritmos e danças. I play the guitar, eu toco violão. Mary plays the piano, a Mary toca piano. I love to dance the tango, eu adoro dançar o tango. In Brazil, people dance the samba. No Brasil, as pessoas dançam o samba. 11. Antes de nomes de jornais. Por exemplo, The Washington Post, The New York Times. 12. Antes de nomes de prédios e obras famosas. The Empire State. The Vatican, o Vaticano. The Statue of Liberty, a Estátua da Liberdade. 13. Quando queremos falar que duas coisas aumentam ou diminuem na mesma proporção, usamos the more you talk, the more you get angry. Quanto mais você fala, mais você fica brabo. The last you practice, the less you will learn. Quanto menos você pratica, menos você aprende. Thanks for watching one more time. Obrigado por assistir mais uma vez. Assistam mais vídeos neste canal. Cliquem em gostei se vocês curtiram este vídeo. Inscrevam-se para receber novidades em seu e-mail com novos vídeos. And as usual, I'll see you next class.